campos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Você viu aí? Quem que deixou magoado o salmista? Falando, lógico, de Judas, eu sei, mas quem que ficou? Alguém que era próximo, alguém que ia para onde junto? Para a casa de Deus. Olha o texto nos ensinando aí. Eu não ficaria magoado se fosse outra pessoa, mas é justo alguém que vai comigo para a igreja. Eu fico magoado, porque é meu amigo íntimo. E quando a gente tem um amigo que magoa a gente fica chateado. Agora eu quero que você veja em 2 Timóteo 2, 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então aqui, Paulo está dando instruções a um pastor, Timóteo. Está dizendo assim: Timóteo, não seja violento para dar bronca. Faça isso com muito carinho, muito amor. Faça com muita paciência. Não deixe de dar o seu recado, mas faça isso de uma forma branda, para que, quem sabe, as pessoas que estão fazendo uma coisa errada voltem e acertem o seu passo. Aqui tem uma palavra que diz assim: e consigam sair do laço de Satanás. Essa palavra laço, ela é a palavra escândalo, é a palavra ofensa, é a palavra tropeço na pedra, é as pessoas que ficam magoadinhas com alguma coisa, que ficam ofendidinhas com alguma coisa. Então, fala assim: eu não vou mais na igreja. Mas não indo mais na igreja, tudo bem, mas fala assim: eu não vou mais em nenhuma igreja. É claro que a gente tem que procurar uma igreja que a gente se sinta bem e sirva a Jesus lá com alegria. Esse é o lugar certo para você. O lugar certo não é essa igreja. O lugar certo é a igreja. Seja ela uma igreja que pregue a palavra de Deus com fidelidade. Tá tudo certo. Ninguém precisa ficar aqui, ninguém é preso a essa igreja. Todo mundo deve ficar aqui porque gosta. Mas se ofender com a igreja de Cristo é um laço de Satanás. A ideia aqui é que as pessoas possam se livrar desse laço. E eu marquei aqui o que é laço. Fui lá no dicionário grego para procurar. Diz assim: laço é armadilha, cilada, é quando os pássaros são pegos numa armadilha, é quando algo inesperado, repentino acontece, de surpresa. Uma coisa que traz perigo, perda e destruição. É um perigo mortal. Tentações, seduções, tentação do pecado que mantém alguém preso a essa tentação. Ou uma armadilha do amor. A armadilha do amor é quando a pessoa gosta de fazer alguma coisa errada. Isso é um laço. Você começa a fazer uma coisa desagradando a Deus, não consegue parar com aquilo. A gente conhece, por exemplo, a palavra vício. Uma coisa assim: eu não consigo parar. E isso é o que Satanás faz com as pessoas, prende as pessoas nessa condição. E sabe por que isso é especialidade dele? Porque Satanás não pode sair da condição dele, de um demônio, de um anjo que desobedeceu a Deus. Satanás não tem a capacidade de arrependimento. Eu penso que, teologicamente, o que nos define como diferentes da situação dos anjos que desobedeceram a Deus é a capacidade de arrependimento que nós humanos temos e que eles não têm. É um grande salto alguém se arrepender. É um grande crescimento. Quando a gente diz assim: eu estou o quê? Errado. Quando uma pessoa admite que está errado, isso é algo que é tremendo no nosso crescimento. Quando a gente diz assim: eu estou errado e eu quero aprender o certo, eu quero melhorar. Isso é um grande passo. Mas muita gente fala: eu estou certo. Você que está errado, os outros estão errados, o mundo está errado, Deus está errado. E eu estou certo. Uau! Agora, vamos ver
qual é a cura para esse escândalo? Apocalipse 3, 14 a 19. Vamos ver sobre a cura, né? Não adianta a gente ficar preso no laço aí e a gente não consegue sair disso, mas aqui tem a cura. Apocalipse 3, 14 a 19. Tem cura para isso. Glórias a Deus, porque tem cura. E aqui Jesus vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora o conselho de Jesus: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e... o quê? Arrepende-te. A cura passa pela percepção de que nós estamos errados. Jesus está dizendo assim: eu dou um conselho para você. Você pensa que você não precisa de nada. Geralmente uma pessoa que está errada, ela pensa que não precisa de nada. Vem alguém falar e fala: eu estou certo, eu não preciso de conselho, não preciso de ajuda, não preciso de ninguém. Mas Jesus está falando assim: eu te dou um conselho. Vem até mim e compre ouro de mim, e eu vou te dar roupa limpa, para você não ficar nu. E agora eu vou dar um colírio para você ver, que você não está vendo corretamente. E agora você precisa se arrepender. Essa é a grande virada da vida da gente. A gente fala assim: eu estou errado, eu preciso me arrepender. Você viu no texto de Lucas 17, eu já falei aqui semana passada, mas eu vou ser sincero para você, eu nunca tinha colocado reparo nisso. Nunca tinha dado atenção. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, você precisa perdoar ela, está certo ou não? Está escrito lá. Mas se ela vier fazer o quê? Vier pedir perdão. Nem Deus perdoa você se você não se arrepender. Está pendente. Jesus pagou o preço na cruz, está tudo pago, mas está pendente de aceitação. Eu me arrependo. A mensagem do Evangelho, ela não passa sem o arrependimento. Precisa de arrependimento. Senhor, eu sou pecador, eu errei, eu estou errado, o Senhor está certo, o Senhor é o caminho, eu preciso mudar a minha vida. E aí Deus perdoa você. E aí quando alguém pede perdão, você perdoa. Mas a pessoa precisa pedir perdão. Não dá para perdoar quem não se arrepende. Ou pelo menos diga que se arrepende. Isso é uma questão bíblica. Por isso, se você fez alguma coisa errada para alguém, quem precisa pedir perdão? Quem é que tem que ir lá pedir perdão? Você. A própria Bíblia vai dizer assim: se você tem uma oferta e você ofendeu alguém, se você tem alguma coisa contra alguém ou alguém contra você, você vai lá, resolve o seu problema com essa pessoa, depois você vem dar a sua oferta. Porque está pendente, está parado ali, está suspenso esse processo da resolução do problema. Por isso que eu gostaria que você atentasse para isso. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 3, e eu vou ler um texto comprido aqui, é de 1 a 19, Hebreus 3, de 1 a 19. Diz assim: por isso, irmãos santos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo
para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, atenção a esse pedaço, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, só uma pausa, não fecha a Bíblia, nem vou ler, continuar lendo. Eu sou casa de Deus, se eu guardar em mim uma expectativa pelo que vai acontecer. Eu não posso diminuir isso. Eu tenho que estar assim exultando com o que Deus vai fazer, glorificando a Deus todo dia da minha vida. Aqui tem um sinal daquilo que Jesus vai dizer no Apocalipse: ser fiel até a morte. Quer dizer, você não pode esmorecer, você não pode desistir, você tem que continuar firmemente ao lado de Jesus. Isso depende de quem? De cada um de nós. A expectativa, a exultação: vem Jesus, eu quero que o Senhor venha, eu não perco a minha alegria por nada. Não vai ter ninguém que vai fazer eu desistir daquilo que eu comecei, andar com o Senhor. Ninguém vai me escandalizar, não tem tropeço, não tem ninguém que vai me deixar triste, porque eu sirvo a Jesus. Tem gente que leva que projeta as coisas para a igreja e para as pessoas. Ah lá, o irmãozinho, ó, então agora não me cumprimentou, então agora eu não vou mais na igreja. Ah, é? Você quer dizer que você vai ficar no laço de Satanás por causa de alguém que não está te cumprimentando? Vai lá você e cumprimente essa pessoa. Boa tarde. Boa tarde. Muito prazer de te ver. Bom, prazer é meu, pode não ser seu. Mas... continuar lendo aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Uma outra pausa aqui. Jesus, o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, é o seguinte, vocês precisam estar atentos ao que eu estou fazendo, precisam estar alegres, precisam estar exultando, como eu disse, e precisam ouvir a voz do Espírito e não endurecer Isso daí depende de você, querido. Alguém fala assim: não concordo com esse versículo da palavra de Deus. Ah, você é bom, hein? Você está podendo, hein? Quer dizer, você não concorda com a Bíblia? Você não concorda com a palavra de Deus? Tem gente que não concorda. Eu posso fazer qualquer coisa, menos isso. Ah, mas se Deus está falando para fazer isso, tem que fazer. É importante. A gente está se achando, mas vai perder a caminhada. Então não endureça o quê? Coração, esteja com o coração amolecido. Sabe, você vem aqui agora, não olhe para mim. Talvez você não goste, eu não gosto desse pastor aí. Tá bom, então vai procurar uma igreja que você gosta, mas pelo menos não olhe para mim, olhe para a palavra. Ouça o que o Espírito está dizendo. O Espírito, é Ele que diz: não endureça o seu coração, como o pessoal no deserto que ficou provando e tentando a Deus. Será que Deus vai conseguir? Sabe, a maior pecado que a gente faz é ter falta de fé em relação a Deus. Será que Deus pode fazer isso mesmo? Isso aí ofende profundamente a Deus, porque Deus pode fazer qualquer coisa, e a gente fica colocando limitações em Deus. Ah, isso Ele não vai fazer. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. O Espírito Santo não pode ser impedido de nada que Ele quiser fazer. Continuando o texto aqui: por isso me indignei contra essa geração e disse: eles sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver alguém em qualquer de vós que seja perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha aqui, aqui é uma ordem: não deixe que ninguém no meio de vocês faça alguma coisa que afaste a gente do Deus vivo. Se tem alguém fazendo isso, a gente precisa tomar um cuidado, porque é exatamente o que Satanás quer. Você não deve se afastar de Deus jamais. Se tem alguém levando você para o caminho errado, hoje de manhã eu falei sobre uma pessoa, quem lembra o nome? Começa com Cleo e termina com Faz.
Cleófas. O Cleófas estava levando um amigo dele para onde? Eu falei de manhã. Para Emaús. Né? Emaús é um bairro lá de São Paulo. Não é lá que ele estava levando. Estava levando para Emaús, longe de Jerusalém. Tem gente que está levando a gente para longe da igreja. A gente está achando o máximo. Aí precisou vir quem para dar uma... Quem que apareceu lá com eles? Jesus precisou chegar lá e falar: amiguinhos, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos voltar para Jerusalém, que eu não mandei vocês irem para Emaús. Mas não falou desse jeito. Ele falou do jeito de Jesus. É um jeito 2.0. Entendeu? É outra coisa, é outro nível. Ao contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Deus estava no meio deles fazendo uma... Eles acordavam de manhã, o que tinha? Pãozinho, maná. Pãozinho lá quentinho, não sei se estava quentinho, isso é da minha conta. Mas eles podiam comer aquilo. Quando precisava tinha carne, água, tudo. Não trabalhavam, não faziam nada, ficava lá. Deus cuidou deles. Mas uma coisa Deus jurou na sua ira: não vão por causa da... E se Deus jurar isso a seu respeito? Pode ser num dia, né? Pode ser naquele dia daquela oração que você fala assim: não acredito. Eu não acredito que Deus vai fazer o que Ele pode fazer. Isso Deus não pode fazer. Aí Deus fala assim: não só posso, como vou fazer, mas primeiro eu vou trazer você aqui para a minha presença, depois que eu vou fazer. Porque você não está acreditando, então você não vai ver mesmo. Uau! Gente, a gente precisa abrir os olhos e o coração, deixar Deus agir na nossa geração. Não precisa passar 40 anos, não precisa ser depois, pode ser agora. Basta que nós creiamos. Eu já falei sobre escândalo, sobre perdão, sobre arrependimento, e agora estou falando sobre fé. Fé. Se você não tem, leia a palavra de Deus, porque é através dela que você vai fazer a sua fé crescer. Tem gente que fala assim: eu não tenho fé. Quanto você leu da Bíblia? Nada. Ah, não vai ter nada mesmo. Você não está buscando a Deus. Isaías 48:10. Eu gosto dessa palavra aqui, daqui a pouco eu vou falar o que é, numa tradução, né? Isaías 48:10 diz assim: eis que te acrisolei, mas isso não resultou prata. Mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Uau! Sabe o que é acrisolar? Quem mexe com metal aí? Ouro? Quem é ourives aqui? Ninguém? Tinha um moço, meu amigo, que era ourives. Ele chamava Júnior, lá em Assis. Quando morei lá. E eu vi lá ele trabalhando com ouro. Muito interessante. E acrisolar é a forma de purificar o metal precioso. O que tem que fazer para purificar o metal? Aquecer. Aonde? No fogo. O metal vai ficando vermelho, ele vai ficando incandescente, ele vai se tornando líquido. E agora, aquilo que não pertence ao metal, boia, as impurezas, vem à tona, vem para cima. E tem um negócio que chama cadinho. E o cadinho é o que ele passa ali e tira a sujeira. Acrisolar é esse processo pelo qual se purifica o metal precioso. Você é precioso para Deus. Deus quer tirar de você as impurezas. Então o que Deus faz na sua vida? Deus aquece. Deus esquenta. Deus coloca você numa crise.
Mas Deus, cheio de amor, está fazendo isso comigo? Sim, Deus está purificando você. Aí o problema vem para cima. Aí vem lá e começa, você fala: Senhor, eu tenho vergonha do que eu sou, eu tenho vergonha, está tudo aparecendo, Senhor, eu estou assim, nu e exposto ao Senhor. E Deus fala: exatamente, eu estou vendo toda a sua impureza, está aqui na superfície. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando o ourives está trabalhando o ouro ou a prata, e ele está tirando a impureza, quando ele tirar toda a impureza, o que ele vai ver? O que vai ser refletido ali? O rosto de quem está purificando. Deus quer se ver em você. Deus quer olhar para você e ver a face dele em você. Ele está purificando para que isso seja possível. E às vezes a gente fica chateado, a gente fica bravo com Deus. Ah, Senhor, eu não gosto disso que o Senhor está fazendo. Eu não estou gostando desse processo, está muito quente aqui, é muito problema. Mas Deus está acrisolando você. Acrisolar, purificar no crisol, apurar, depurar, sublimar, aperfeiçoar. É aquilo que serve para experimentar e patentear as qualidades de um metal. É onde se derrete o metal para torná-lo puro, que Deus faz com a gente. Mas o texto vai dizer assim: não resultou, eu fiz isso com vocês, mas eu não consegui achar nenhuma prata. Eu esquentei e só saiu pecado, não saiu nada de bom. Sabe, quando a gente é provado, nós precisamos ser aprovados. A gente precisa entender o que Deus está fazendo na nossa vida, glorificar Ele, não ficar reclamando. Uma coisa que o povo de Israel fazia é ficar reclamando, murmurando: eu não aguento mais, olha o que Deus fez, trouxe aqui a gente para essa situação. Mas esse é o processo de Deus para purificar você. É o que define você de outros. É o que define a sua fé das outras. É o que define o seu caráter, a sua confiança em Deus. Onde estão as suas raízes? Onde está a sua base? Onde está a sua fundação? Se está em Cristo. Quando mais Deus esquenta, mais você glorifica Ele. Senhor Deus, glorificado seja o Teu nome por todos esses problemas que o Senhor colocou, que eu passasse, esse acrisolamento que o Senhor está me colocando, porque é para a glória do Teu nome. O Senhor estava purificando a minha vida. Essa vida não é nada, mas a Tua glória é tudo. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Basta que o Senhor seja glorificado. Mas nós reclamamos. Trouxe a gente aqui para a gente morrer nesse deserto de fome, de sede, de prazer, e fica reclamando. E Deus fala: muito bem, vocês não vão entrar. Complicado. 1 Pedro 1, 6 a 9. 1 Pedro 1, 6 a 9. Com esse texto eu termino a mensagem, para a alegria de todos, né? Todo mundo poderia dizer: glórias a Deus, amém. 1 Pedro 1, 6 a 9. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, deixa eu ver se eu entendi o texto. Fique bem triste, reclame, chore, murmure, gema, reclame, abandone a igreja, vai procurar a sua vida e não venha mais aqui. É isso que está falando? Fique chateado mesmo. Não perdoe, não se arrependa. Você está certo. Você sempre está certo. Você fica com o seu coração bem duro mesmo. Faça isso que você gosta, que está tudo certo. É isso que o texto está dizendo? Não, é exatamente o contrário. O texto está dizendo assim: que ninguém deve tirar a sua alegria. Que nenhuma situação vai tirar você daquilo pelo qual você começou.
Sim, Jesus, eu me envolvi com o Senhor, eu aceitei o Senhor, eu me batizei, eu estou trabalhando para o Senhor, e não existe poder nenhum que vai me tirar da tua presença, e não existe nenhuma situação que vai me entristecer a ponto de que eu não lute contra aquilo em favor do Senhor. Essa é a ideia aqui. Mas muito pelo contrário, eu vou exultar de alegria, que cada dia é um dia menos. Hoje é um dia menos, amanhã é um dia menos, depois é um dia menos, eu estou quase encontrando com Jesus, e mais um dia, e vai chegar aquele dia que nós vamos exultar de alegria, porque o nosso Senhor nos salvou, e nós vamos ver o resultado da nossa fé. É isso que a gente aguarda, a expectativa de ver todo esse trabalho, essa dedicação, essa entrega a Jesus, daquilo que a gente ia deixando todos os valores que a gente guardava e achava que eram importantes. A gente fala assim, R$5, dá na igreja. Fique com seus R$5, querido. Coma ele. Põe ele num quadro lá na sua casa. É seu. Mas não impeça se alguém quiser fazer. Não entristeça os outros. Não tire a pessoa daquilo que ela está fazendo com alegria para o Senhor. Não tire a alegria dela, porque o que ela está olhando é outra coisa. Está olhando a volta de Cristo, está trabalhando para a glória do Senhor. Você quer ser infeliz? Pode ser, isso é problema seu. Mas o seu querido aí do lado, deixa ele ser feliz, deixa ele viver a exultação de que Jesus vai voltar para buscar, com alegria. Às vezes a gente olha para uma pessoa que é de Jesus e fala assim, cadê Jesus nessa pessoa? Parece que veio de um velório, parece que nasceu num velório e nunca saiu desse velório. Meu Deus, não ri nunca, não tem alegria nenhuma, nunca está, yes, eu estou salvo, Jesus veio me buscar, eu estou indo. Não, é tudo assim. Tudo bem? Você está salvo? Estou, né? Você vai para o céu? Não sei, não sabe mesmo. Não vive a expectativa. Você tem alguma coisa? Não tenho nada. Não tem nada, você está salvo. Você foi resgatado pelo sangue de Cristo e fala que não tem nada. Querido, não jogue fora o que Deus fez por você. Tem gente que fala para mim assim, se eu ganhasse na loteria. Que loteria? Que loteria? Você ganhou a salvação, querido. Que loteria? Não foi sorteio, não. Foi eleição de Deus para você. Deus amou você, entregou o Filho dele na cruz. Quanto custa isso? O precioso sangue do nosso Senhor Jesus. Não tem preço. Não pode ser mensurado, mas pode ser experimentado. Pode ser vivido com alegria. Você pode chegar na sua casa e dizer, Senhor, está difícil, mas eu sei que é por um breve tempo, porque isso vai passar. Essa vida que eu vivo hoje vai passar, o Senhor vai me dar um corpo transformado, novinho. Eu estou esperando algo novo. É isso que você deve fazer. Mas, querido, não espere isso do outro. Porque o pastor lá, ele não me alegra o suficiente. Querido, não é o pastor que tem que te alegrar, é o Senhor Jesus. Essa alegria você tem que buscar em oração. Chora bastante lá em oração, que você vê como você sai feliz. Experimenta ir para a tua casa, fecha a porta do teu quarto, fica lá 2 horas chorando na presença de Jesus. Jesus vai pegar você no colo, vai cuidar de você, vai dar uma zerada em você lá, vai deixar você joia, você vai sair lá cantando louvores a Deus por vários anos. Volta para a revisão, vai. Deixa de ser, sei lá o quê. Precisa fazer um recall. Vai lá na presença de Jesus, deixa ele trocar seu coração lá. Aí você vai ver como é bom experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Está tendo crise no Brasil, problema do Brasil. O governo está roubando, problema deles lá. Meu país não é o Brasil, meu país é o céu. Eu vivo na pátria celestial, sou cidadão do reino. Eu não dependo do Brasil, mas o Brasil precisa de Deus. Eu não tenho que me colocar como vítima, mas como solução. Está tendo um problema? Você é a solução de Deus. Ore, trabalhe, faça o seu melhor. Você tem Deus. Está esperando o quê? Alguém mandar?
Eu não posso fazer nada, porque ninguém falou para eu fazer nada. É como se alguém tivesse assim com uma vítima lá na estrada e falasse assim, não sei. O cara falando, por favor, me dá água. Não, não posso dar água, porque eu não sou o cara da água. Tem alguém aqui que possa dar água? Mas tem água aqui? Não, não posso. Não, então morre aí. É isso que nós fazemos. Nós temos uma solução para o mundo que é Jesus. Mas a gente não oferece, a gente não fala nada. As pessoas estão sedentas, morrendo. Estão perdidas, não sabem nem o que tem, o que está acontecendo. A igreja está parada, olhando para ver o que vai acontecer. Outro dia me perguntaram assim, pastor, quando é que nós vamos evangelizar? Nós vamos evangelizar? Quer dizer que você não está evangelizando, então? Está fazendo o quê? Está esperando acontecer o quê? Um anjo do céu? Eu tenho que dar o folheto para você? Ó, aqui está o folheto, você entrega. Pega o folheto e vai, meu irmão. Está esperando o quê? É porque a nossa igreja não evangeliza. E você? É que a nossa igreja não ora. E você ora? Se uma igreja ninguém ora, a igreja não ora, porque a igreja é a gente. Se uma igreja não louva, é porque ninguém louva, porque a igreja é a gente. Quem está esperando os outros? Muito interessante isso. Que tal virar a mesa? Que tal exultar de alegria? Não é melhor? Não é melhor viver a expectativa de Cristo do que ficar vivendo derrotado pelas coisas dessa terra? Eu penso que é muito melhor, porque é o que a Bíblia diz. Pare de pensar nos escândalos. Deus vai julgar. Outro dia eu preguei aqui sobre vingança. A vingança é dele, querido. Deixa Deus cuidar. Agora você faz o seu melhor. Faz a sua parte. Eu faço a minha, você faz a tua. Sabe por quê? Porque cada um vai dar contas de quem para Deus? De si mesmo. Então você vai chegar lá no céu e falar assim, Jesus, na igreja que o Senhor me colocou, lá não tinha as condições necessárias. Por isso que eu não era um bom crente. Aí Jesus vai falar assim, chama o pastor desse infeliz. Aí vai lá o pastor. Pois não, senhora, a culpa é sua. Aí eu vou falar, Senhor, o Senhor me perdoa. Não é lógico que não vai fazer isso. Fala assim, na tua palavra está escrito que cada um vai dar conta de si mesmo. Ele vai para o inferno porque ele escolheu isso daí. Eu não vou para o inferno, Deus me ajude, que eu não quero. Mas se isso eu for, você não deve ir. Se eu me jogar no inferno, você fala, opa, esse pastor não serve para mim, que eu quero ir para o céu. Não vai assim. Faça a diferença, faça a sua parte. Não vem jogar a culpa nos outros, não. Isso é negócio de Adão. A culpa é dessa Eva aí que o Senhor me deu. Ah, é? A culpa sempre é do outro. A gente sempre está certo, os outros estão tudo errado. Eu tenho a minha parcela de culpa em relação às coisas que Deus me conferiu a fazer. Mas você também tem a sua responsabilidade. Pare de colocar a culpa nos outros. Eu não vou na igreja porque tem ar-condicionado. E quando não tinha, você também não vinha. E quando o cara não aperta o botão aqui, você reclama que está calor. Ó, outro dia eu falei, pastor, está chovendo aqui, caindo gelo aí. Falei, glórias a Deus, está nevando na igreja. Mas não deixa de vir na igreja por causa disso, senta em outro lugar. Deus te abençoe, vamos orar. Senhor, estamos na tua presença. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos viver essa exultação, essa alegria. A gente não quer que ninguém tire a gente do caminho. Satanás não vai fazer isso com a gente. Que nós vamos resistir a ele. Vai sair correndo. Que a gente não está afim aqui de viver uma vida de derrota. A gente quer viver uma vida que glorifica o teu nome. Não importa o que aconteça com a gente. O que importa é que o teu nome seja glorificado em toda a situação. Que o Senhor se agrade. Ó Deus, abençoa-nos em nome de Jesus. Muda o nosso coração. Limpa a nossa vida para a glória do teu nome. Amém. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar o hino 476 do cantor cristão Brilho Celeste. Esse hino eu escolhi porque é um hino de alguém que está passando, alguém que está indo embora, alguém que está viajando, está de passagem. Por isso que eu escolhi esse hino aqui. A gente só está aqui de passagem. Aqui não é o destino final. A gente ainda tem outro lugar eterno para viver. Por isso nós estamos peregrinando. Vamos cantar. Peregrinando